Vindos à nossa live de hoje, que será com o nosso professor doutor José Roberto Sodero. Então vamos aguardando as pessoas chegarem. Mais um pouco, pontualmente às 9 horas. Temos que ser sempre pontuais, né? Prezo muito por isso. Dr. José Roberto Sodero já chegou. Vou chamá-lo. Já enviei solicitação. Já deve estar entrando. Olá! Boa noite, professora Lilian Simões. Muito boa noite, professor doutor José Roberto Sodero. Uma grande satisfação tê-lo aqui comigo no dia de hoje, fazendo essa live. A honra é toda minha, estou à disposição de você, dos seus seguidores, para a gente fazer um bate-papo aqui sobre a advocacia, sobre a jovem advocacia. É uma honra mesmo para mim estar conversando contigo aqui. Prazer muito grande. Conheço a trajetória do professor e fico muito feliz. E achei que essa temática seria pontual em razão da gente estar passando por uma crise pandêmica, né? Ainda a crise sanitária. A gente ainda tem uma próxima prova da OAB, parece que em março desse ano, né? Então nós temos aí futuros jovens advogados que sairão ao mercado de trabalho com muitas dúvidas e muitos questionamentos a se fazer. E nessas considerações iniciais aqui, primeiro eu gostaria de agradecer ao professor pelo aceite, já disse isso aqui, muito honrada, né? Eu sou, para quem é seguidor do professor Sodero, eu sou a professora Lilian Simões, eu sou diretora do Instituto dos Advogados Previdenciários, do IAPE, nessa gestão de 2020-2021, e eu resolvi fazer um projeto que chama-se Vamos Caminhar Juntos. Nesse projeto, eu pensei muito, porque ano passado, abrindo um pouco o meu coração, eu me senti um pouco sozinha. Eu acho que a grande parte das pessoas se sentiram assim, né? E eu pensei em fazer esse projeto chamando grandes nomes do direito previdenciário. Temos também um grande advogado do direito empresarial que vai falar também. E temos um psicanalista que ele vai falar sobre as neuroses do advogado. Por que nós chegamos ao ponto de termos, por exemplo, síndrome de burnout, que antes afetavam outras categorias, outros trabalhadores, mas hoje afeta muitos advogados? Então, por que a gente chega a esse ponto e como a gente deve tratar isso, né? Então, eu pensei em tentar fazer um trabalho técnico, mas também de ajuda aos nossos colegas, né, de profissão. Então, esse é o projeto Vamos Caminhar Juntos. E eu também estou fazendo um e-book para cada prestação previdenciária. Eu pensei que hoje a gente já estaria com ele aqui da prestação pensão por morte, mas infelizmente não ficou pronto a tempo, mas acredito que na próxima semana a gente já vai estar com ele gratuitamente. Então nós vamos ter prestação por pensão por morte, a gente vai ter os benefícios por incapacidade, todos esses aí de acordo com a reforma e com essas novas reformulações dos decretos. Então, eu passo a palavra, eu já falei bastante aqui, para o professor Sodero, para ele fazer as suas considerações iniciais. Deixa eu apresentá-lo, né, gente? Olha, o mini currículo do professor José Roberto Sodero Victório. Ele é advogado,
Ele é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, consultor da Comissão de Direito Previdenciário do Conselho Federal da OAB, pós-doutor pela Universidade de Salerno, na Itália, doutor pela USMA, na Argentina, e mestre pela Unital, e professor e coordenador de pós-graduação. Esse é o mini currículo do nosso professor Sodero, que ilustra essa live dessa noite, a qual eu passo as suas considerações iniciais. Ô Lilian, eu novamente preciso agradecer a oportunidade que você me dá para falar com a advocacia. Eu estou vendo aqui vários amigos e várias amigas que estão entrando nessa nossa live ao vivo. Queria mandar um beijo no coração de cada um de vocês, dizer da minha satisfação de estar aqui. Eu que sou comendador do IAPE, eu tenho comendador do IAPE, é um prazer, a diretoria me ofereceu esse título há alguns anos atrás, e nessa trajetória toda de advocacia, para quem não me conhece, eu antes de ser advogado sou engenheiro, né? Trabalhei no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e depois eu resolvi largar da engenharia só para advogar. E nesses 30 e poucos anos de advocacia, o que tem me levado muito neste caminho do entendimento da evolução das coisas da advocacia é justamente essa oxigenação que a jovem advocacia traz para a advocacia mais antiga, Lilian. Eu vejo um handicap muito interessante da jovem advocacia, essa visão digital, esse desprendimento que a jovem advocacia traz. Obviamente que os desafios que nós vemos tendo com o direito, especialmente com os direitos sociais, não são fáceis e eles não serão fáceis. Mas eu acho que esse nosso bate-papo aqui, estava vendo o professor Márcio Hartz aqui agora há pouco, eu acho que esse nosso bate-papo é justamente para trazer uma palavra de alento para toda a advocacia, em especial para a jovem advocacia. E eu me coloco à sua disposição aqui, Lilian, para a gente fazer esse bate-papo que eu já estou achando muito interessante. Muito bom. Eu gostaria que o senhor falasse, o senhor já comentou um pouco aí sobre a sua trajetória como engenheiro, eu queria que o senhor contasse como foi essa transição, como que o senhor se viu engenheiro e de repente advogado, como que foi isso? Olívia, eu sou um menino que nasceu muito pobre, numa cidadezinha pequenininha aqui do estado de São Paulo, que chama Cachoeira Paulista. E eu logo cedo aprendi que a única forma que eu tinha, ou que eu teria, de conseguir alguma coisa na minha vida seria estudar, e estudar mais do que todo mundo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos de idade, e quando eu fui fazer o segundo grau, né, eu optei por fazer um curso técnico de eletrônica. Então eu trabalhava de dia, estudava à noite, conseguia pagar o curso técnico com o meu trabalho. E quando deu a época de fazer o vestibular, eu resolvi fazer o vestibular da engenharia. Os 3 primeiros anos da engenharia eram tempos integrais, eu consegui uma bolsa, e a partir do 4º ano, que o tempo era parcial, comecei a fazer direito junto. Então eu me formei quase junto em direito e engenharia. Assim que eu me formei em engenharia, eu prestei um concurso muito difícil, que era entrar para o INPE, para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, uma das instituições mais importantes do país. Depois me formei em direito, tirei minha OAB, só não podia advogar contra a União, e tinha uma atividade paralela do direito com a engenharia, com o serviço público, mas achei num determinado momento que era hora de ir para o lado do meu coração, que era de advogar. Então, assim, foi uma transição difícil, né? Porque você sai de uma atividade que você todo mês
tem uma remuneração. Você sabe que chovendo, fazendo sol, no final do mês você tem uma remuneração e você passa por uma situação que você não sabe que você vai ganhar, né? Então eu saí de uma situação que era mais ou menos adequada, tranquila, vamos dizer assim, e fui buscar um sonho que eu não tinha certeza se ele ia ocorrer ou não. Então eu me lembro muito bem, eu penso que foram uns 3 anos de muita dificuldade, mas eu entendia que este era o meu sonho, que eu não ia abandonar este sonho, e aí já são 30 e poucos anos fazendo advocacia, e não me arrependo porque me encontrei aqui no direito, o direito me dá a oportunidade de ajudar pessoas. Eu acho que não é só a questão material do direito, mas é uma questão de alma, de espírito do direito, e é a possibilidade da gente poder dar voz para a nossa gente, para essa gente brasileira, essa gente tão sofrida, essa gente que quando a gente atende no escritório, a gente se remete aos nossos ancestrais, aos nossos avós, aos nossos tios, aos nossos pais, aos nossos amigos, e mais do que nunca passa a ser um mistério que meu pai dizia que a advocacia é uma cachaça, né? Porque você se envolve tanto com a advocacia que você não quer largar mais dela, né? É algo que você passa a ficar grudado na sua vida, na sua alma, no seu espírito, e o caminho vai fazendo com que você lapide toda essa condição que a advocacia nos dá. Mais ou menos foi assim que aconteceu, com toda a dificuldade que todo mundo passa, falta de dinheiro, falta de condições de melhoria, mas sempre enxergando a possibilidade de que o trabalho poderia gerar um rendimento futuro. Essa palavra que o senhor traz, de lembrar dos ancestrais, eu sempre falo que uma prestação previdenciária, eu falo da descendência, uma prestação previdenciária que a gente ajuiza uma ação, uma demanda, e a gente tem uma procedência, conseguimos mudar toda uma descendência, toda uma geração. Porque eu sou prova disso, porque o meu pai, no momento da aposentação dele, eu estava cursando o direito, e o processo administrativo dele foi indeferido, e ele teve que judicializar, e somente através de uma decisão judicial que pôde se concluir, então, pela aposentação. E eu digo que por isso que eu estou aqui. Se não fosse isso, eu jamais teria concluído os cursos que eu fiz, jamais teria concluído as possibilidades. Então, é mais do que isso, quando o senhor fala, né? É um propósito, é aquilo que move o coração da gente. E falando de jovem advogado, eu queria perguntar para o senhor se o senhor lembra do seu primeiro cliente. Eu me lembro, sim. Eu me lembro. Era um trabalhador metalúrgico, Lilian, era um trabalhador metalúrgico. Eu comecei advogando para sindicatos, né? Eu fui advogado da CUT, aqui em São Paulo, e eu fui advogar para o Sindicato dos Metalúrgicos, e o meu primeiro cliente foi um cliente que eu atendi, o meu turno de atendimento era à noite no sindicato. Eu era mais jovem dos advogados, eles me colocaram no turno da noite. E esse cliente sentou na minha frente, eu conversei com ele, peguei os dados pessoais, eu me lembro até hoje, ele tinha um problema no ombro, síndrome do desfiladeiro torácico, e eu perguntei para ele qual era a atividade que ele fazia na metalúrgica, e ele me disse, doutor, eu sou coquilheiro. E eu disse, o quê? Ele falou, coquilheiro. E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu falei, mas o que é o coquilheiro? O senhor pode me explicar? Ele falou, doutor, eu trabalho na coquilha. E eu fiquei naquela situação, coquilheiro, coquilha, né? Eu nunca tinha ouvido falar daquilo. E aí, pela primeira vez, eu entendi que para eu atender as pessoas,
eu precisava descer de tudo aquilo que eu tinha estudado, das horas de estudo doutrinário, jurisprudencial, e entender o dia a dia das pessoas. Então eu perguntei para ele, eu falei, olha, o senhor vai me desculpar a minha ignorância, mas eu não sei o que é um coquilheiro, o que é uma coquilha. E a partir daí, eu passei a entender, de fato, que tudo aquilo que eu tinha aprendido nada mais era do que efetivamente conseguir dar voz para essas pessoas. Mas antes de mais nada, eu precisava entender essas pessoas. Eu estou vendo aqui o professor Sérgio Geromes, que foi metalúrgico, né? Ele sabe do que eu estou falando, do quanto que os trabalhadores têm nomes que eles dão para as atividades que você não acha no dicionário. Então, eu aprendi que a gente precisava ter um diálogo, fazer com que as pessoas se sentissem bem, que ser advogado não é diferente de outra atividade. O que muda, e aí é importante, Lilian, é a responsabilidade que cada um de nós tem quando a gente pega essa gente brasileira, o que eu chamo da nossa gente, e tem a responsabilidade, a obrigação de dar voz qualificada para essa gente. Eu sempre tenho falado aqui, Lilian, da responsabilidade que o preâmbulo da Constituição Federal de 1988 trouxe para a advocacia, né? Quando fala do Estado democrático de direito, do tratamento que nós precisamos dar, do respeito à dignidade da pessoa humana, do idoso, do trabalhador, da mulher, da criança. E aí houve um empoderamento dessas pessoas pela Constituição Federal, do ponto de vista dos direitos sociais, e esse empoderamento, ele não foi um empoderamento formal, que a Constituição dá direito, depois ela escapa, vai embora e fala, se vira. Quando a Constituição empoderou gente simples do povo, ela deu voz qualificada a essas pessoas lá no artigo 133 da Constituição, que foi chamar a advocacia como essencial à atividade da justiça. Então, quando eu vejo essa responsabilidade, esse mistério, é dessa forma que eu acordo todos os dias, que eu abro os meus olhos e que eu me sinto empolgado para poder sentar aqui no meu computador e trabalhar 16, 18 horas, que é meu ritmo de trabalho, para poder trazer para a prática esse mistério que a advocacia tem. E a essencialidade na administração da justiça. Eu acho que é um ponto que trouxe para nós, assim como o Constituinte originário, ele trouxe ao homem a centralidade, né, a dignidade humana, e ele trouxe ali no parágrafo 1º que ele diz, todo poder emana do povo, e trouxe ao homem realmente ao centro, ele nos trouxe também ao centro dessa discussão, na medida em que nós podemos fazer e levar ao Poder Judiciário aquelas demandas em que pessoas simples, como o senhor falou, dá voz a esse povo, a nossa gente, que muitas das vezes se sentem sem esperança, sofrendo padecimento, e mais alguma coisa que eu chamo quando eu escrevo de dor social. Uhum. Porque elas sentem a dor, por exemplo, quando eu falo da prestação pensão por morte, eu falo da dor da perda, daquele que protegeu, daquele que amparou, mas sobretudo da perda do direito, porque recorreu à via administrativa e teve o pedido indeferido. Então, além da dor da perda, além da dor social, né, ele tem uma dor que somente às vezes o Poder Judiciário vai poder entregar. E o jovem advogado, quando ele sai da faculdade, às vezes, ele é exatamente essa pedra bruta, né, que precisa de uma lapidação. E eu sempre falo para os alunos, assim que vocês saem, procurem uma especialização. Eu acho que isso é muito importante, porque é ali que você vai ser lapidado, de fato, naquilo que você pretende para o resto da sua vida, né? No meu caso,
eu me apaixonei pelo direito previdenciário logo no segundo período da faculdade. E foi assim, e meu primeiro cliente previdenciário, assim que eu tive a minha carteira da OAB, foi uma revisional onde o meu cliente ganhou o teto dos juizados, ou seja, os meus honorários foram belíssimos. E eu fiquei muito feliz. Mas mais do que isso, a gente no dia a dia, a gente leva essa dignidade para o povo. Mas o jovem advogado, voltando a falar dessa questão dele sair da faculdade, às vezes, da universidade, um pouco cru. Ele não tem, desculpa assim, até a palavra mais não tão em português, né, tão cru, né? Mas assim, de fato ele sai, ele precisa ser lapidado. E aí a especialização, eu acho que é um grande caminho para que esse profissional realmente desempenhe a sua função na sua melhor qualidade, né? Eu vejo assim, Lilian, antes mesmo, você estava falando da questão da pensão por morte, né? Antes mesmo de você buscar o benefício administrativo ou judicial, você tem um Estado que é contra você, né? Essa última reforma da Emenda Constitucional 103 mostrou um Estado que não está atento para as questões da vida da pessoa humana. Então a pessoa morre, e aí, a partir daquele momento que a pessoa morre, ela gera uma pensão que pode ser de 60% da aposentadoria dela. E faz com que as contas, com que a pessoa morreu, a conta continua vencendo, quem ficou tem a obrigação de se virar. Então, é um Estado que virou de costas para os direitos sociais. Eu acho que desde 1923, quando a gente teve o início da Previdência Social com Eloy Chaves, depois, na década de 60, com a Lei Orgânica da Previdência Social, e depois, em 1988, com a Constituição Federal, que foi muito importante para empoderar pessoas simples do povo. Depois da Constituição Federal de 1988, o que nós estamos vendo é um ataque a esses direitos sociais. E a advocacia é que se mobiliza para evitar uma sujeição pior da dignidade da pessoa humana. Então, quando o jovem sai da faculdade, Lilian, o que acontece é que ele pegou 5 anos da sua vida, pelo menos, se dedicou a uma universidade, gastou um apartamento da sua universidade. Depois que ele saiu de lá, ele fez uma prova dificílima da OAB, né? Aí ele recebeu a carteira da OAB, e aí todo mundo que auxiliou ele para alcançar a busca da carteira da OAB olha para ele e fala, e aí, né? Quando que veio o retorno disso tudo, né? E as pessoas esquecem, né? As pessoas esquecem que, de fato, esse jovem advogado está numa encruzilhada. Ele tem uma formação que pode ser muito boa do ponto de vista técnico, do ponto de vista da informação, mas ele precisa transformar essa informação em conhecimento. Falta para ele, talvez, alguém para ser o tutor ou a tutora dele, né? Eu sempre digo que fazer um estágio é um baita do investimento, iniciar a sua atividade num grande escritório, ainda que seja para não receber tudo aquilo que você acha que você merece, mas durante um tempo é uma implementação da fusão da informação com o conhecimento. Eu penso que a especialização hoje ela é ótima, mas junto com a especialização vem a experiência de vida, essa leitura da interdisciplinariedade, porque por mais que você seja especialista numa área, no direito previdenciário, por exemplo, você tem que entender de direito do trabalho, de medicina, de engenharia, de meio ambiente, você tem que entender do processo. Se a gente não entender do processo, que houve uma grande alteração no CPC de 2015, com a ideia dos precedentes, a questão do ônus probatório. Então, tudo isso chega para a jovem advocacia como muita informação, e isso pode ter até um caráter depressivo no primeiro momento. No segundo momento, é tempo de parar, respirar e poder começar a partir daí entender que tem um momento de maturação que todos nós passamos, né? Meu pai dizia
que esse caminho que a gente segue é o que ele denominava step by step. É degrau por degrau. Não adianta você dar 2 saltos no degrau. Tem algumas questões que às vezes eu vejo alguns coaching falando que, olha, você tem que trabalhar menos e ganhar mais dinheiro. Essa é uma equação que não fecha, né? O jovem que quer ganhar dinheiro tem que trabalhar muito, tem que dormir pouco, tem que estudar mais do que todo mundo, não tem que ter medo do trabalho. É isso que é importante, porque é isso que vai fazer valorizar essa lapidação que você falou, que vai fazer valorizar o jovem advogado para que ele possa, depois de uma determinada trajetória, ele de fato ter um caminho que ele escolheu. E às vezes a primeira especialização não é a melhor, né? Às vezes eu preciso fazer outra, às vezes eu preciso fazer várias porque elas são concatenadas, né? Eu falei aqui do Código do Processo Civil. Se você é muito bom no direito material previdenciário, mas você não é bom no processo civil, você não vai conseguir entregar o 100% do direito. Mas eu vejo que a gente não pode ter medo. Precisa pedir paciência para os pais, para as esposas, para os esposos, para os filhos. Eu estava vendo essa semana, Lilian, o técnico do meu time, do Palmeiras, que foi campeão da Libertadores, no português, Abel Ferreira. E ele, na entrevista, ele dizia: para eu ser o melhor técnico, eu sou o pior filho, o pior marido, o pior pai, o pior tio, o pior amigo. Porque, de fato, este é o momento que você precisa entrar de cabeça, você precisa se dedicar. Horas de trabalho, horas de estudo, a gente fica cansado, o dinheiro não entra. Então, mas é ter calma, oxigenar o cérebro e se preparar, porque a advocacia é o ramo mais gostoso de todas as ciências, porque a gente pode ajudar pessoas e ganhar dinheiro com isso. É muito bom. Eu agora há pouco, conversando com uma cliente que acabou se tornando uma pessoa próxima, porque eles acabam se tornando assim, né? E ela falou para mim assim: doutora, eu não vou esquecer nunca o que a senhora fez por mim. E eu falei: bem, eu fiz o meu trabalho, mas eu estou tão feliz porque você conseguiu esse direito, que assim, eu estou muito feliz assim como você está. Então, esse retorno positivo do direito, ele é muito valoroso, não tem preço, não tem como precificar. A gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão de precificação de honorários, porque o jovem advogado tem muito medo de precificar e perder cliente. Mas eu quero falar para o senhor sobre essa questão de especializações. Eu digo que eu sou a rainha delas, porque eu adoro uma. Se eu vejo uma, eu estou lá fazendo. E não me canso de fazer. Porque eu acho que é exatamente como diz a professora Ivani Bramante, doutora Ivani Bramante, que amanhã a gente tem uma live com elas às 9 horas. É a maneira holística, não é maravilhosa? Ela esteve conosco lá em Coimbra, na pós-graduação de Direitos Humanos e Direito Constitucional, e foi muito bom. E assim, essa visão holística que ela fala é exatamente isso, a gente conseguir observar os ramos do direito, porque na verdade a gente é como uma célula, se assim posso me fazer entender. E essa célula vai se expandindo igual um embrião, né? A gente começa com uma pequena célula no útero e vai crescendo e se torna o corpo humano. Assim é o direito, que se ramifica, mas que se entrelaça em todos os seus membros ali. E a gente precisa saber realmente como ajustar, saber de processo civil. Eu sempre gostei de processo civil. Uma matéria que sempre foi do meu agrado. E quando a gente fala de provas, eu era apaixonada por essa questão de provas. E eu fiz aulas na época no antigo curso CEPAD, que nem existe mais isso lá no Rio de Janeiro, e era ótimo, porque
era uma conversa sobre o Código de Processo Civil e como era como se fosse uma história, e era lindo, era maravilhoso. Mas eu queria falar sobre essa questão do medo do jovem advogado. A gente vive um momento dessa situação pandêmica, né? A gente já via de questões anteriores, né? De situações econômicas difíceis, né? Então, o nosso ofício é um ofício no qual a gente precisa disso, trabalhar muito, né? Trabalhar. Eu lembro que na época da reforma da Previdência, tinha dia que eu dormia 2, 3 horas da manhã estudando. E levantava cedo. Aí teve um dia que a minha filha falou assim pra mim, eu tenho uma filhinha de 6 anos, ela falou: mamãe, você não vai brincar comigo hoje? Me deu uma dor no coração. Mas eu falei assim, mas é preciso, mas é isso que o senhor falou, eu sou o pior isso, eu sou o pior. É a mesma coisa que quem se dedica a concurso, é uma coisa meio solitária. Mas é necessário esse desempenho. E o estudo é para sempre. Não é só no início, não. Né? E Lilian, antes de eu continuar, dizer sobre a Ivani. A Ivani é uma pessoa maravilhosa, com conhecimento técnico especial. E a filha dela, Simone Bramante, está nos assistindo nesse momento aqui. Que bom! A Ivani é ótima. Quem resolve vir para a área do direito tem que entender que é para o resto da vida estudar. Eu sou um homem que dorme pouco, eu durmo 4 horas por noite. E eu durmo bem. Primeiro que eu durmo bem porque eu sei que eu dei o meu 110, 120% durante o meu trabalho que eu fiz no dia anterior, antes de dormir. Eu coloco a minha cabeça no travesseiro e eu tenho um bom sono. O segundo é que a gente não consegue abraçar tudo o que a gente quer, né? Você estava falando que você tem uma filhinha de 6 anos, eu tenho um filhinho de 37, uma filhinha de 34 e um filhinho de 10 anos. E tenho certeza que eu não sou o melhor pai de dar a atenção que eles mereciam, né? Mas, obviamente, eles me compreendem porque eles sabem também que o homem, a mulher, nós precisamos executar os nossos sonhos, porque é isso que nos traz felicidade. E a advocacia, ela é um sonho, né? Eu me lembro do Rodrigo, meu filho Rodrigo, professor de Direito Previdenciário, que ele me via pequenininho trabalhando e ele me dizia que ele queria ser advogado para andar de avião, porque eu voava muito, tinha que viajar muito. Então, assim, e você vê que eles entenderam tanto que eles vieram para o lado da advocacia, tanto o Rodrigo quanto a Paola. O Filipe, eu não sei o que vai ser. Mas, assim, eu penso, Lilian, que o jovem não pode ter medo. Não pode ter medo. Eu acho que o jovem já aprendeu que com essa lição do trabalho, da dedicação, que nós vamos conquistar, tanto do ponto de vista espiritual, da sua alma, quanto do ponto de vista profissional, do ponto de vista material, que nós vamos conquistar os nossos caminhos. Não há como você chegar no pico do Everest se você não começar lá na base do Everest. Então, assim, eu sei que a pressa, às vezes, é muito grande, porque isso é bom, ter pressa, querer ter as coisas, mas a gente não precisa estar numa situação de que isso possa atrapalhar o nosso encaminhamento. Isso não pode se transformar numa doença, numa depressão, que vai atrasar o nosso caminho. Eu acho que, assim, tem que ter calma, tem que estudar muito, tem que buscar bons cursos. Essa é uma questão muito importante. Hoje, no Brasil, na área do direito previdenciário, que é uma área de atuação nossa, nós temos ótimos cursos de direito previdenciário no país, podemos escolher aquele que melhor nos apetece, né? Nós temos os congressos de direito previdenciário. O ano passado,
congressos que às vezes são pagos, congressos que às vezes são gratuitos. O ano passado, nós da OAB de São Paulo, nós fizemos congressos com todos os institutos, fizemos com o IAPE, fizemos com o IEPREV, fizemos com o IBDQ, né? E nós aqui em São Paulo, você estava falando de honorários, nós aqui em São Paulo criamos na OAB São Paulo a primeira reforma de tabela de honorários de direito previdenciário no país. A OAB São Paulo, ano passado, nós fizemos uma reforma na tabela de honorários de direito previdenciário. Hoje, o advogado de São Paulo, ele tem uma tabela que reflete, de fato, a importância do direito previdenciário. E o mais importante, neste caso, falando inclusive com a Jovem Advocacia, Lilian, é que a OAB... A última pesquisa que foi feita sobre qual é a entidade que você mais confia no Brasil, 66% das pessoas ouvidas disseram que é a OAB. Então, quando você chega para o seu cliente, você mostra a tabela da OAB, com a chancela da OAB, você quase que sai fora daquilo e é a OAB entrando no seu escritório e fazendo com que você possa mostrar a sua tabela, que foi aprovada. E o jovem e o velho, o mais experiente advogado, não tem que ter medo de cobrar, né? É estranho, porque às vezes as pessoas confundem a atividade da advocacia como se fosse uma atividade gratuita, né? Eu não vejo as pessoas no supermercado parando o médico, perguntando para ele se aquela dor que ele sente é uma coisa ou é outra coisa. Mas com a advocacia, para-se. É só uma perguntinha, eu só queria saber. E o primeiro a fazer a valorização da advocacia é o próprio advogado. Não tem OAB, não tem IAPE, não tem BDP, não tem instituição, não tem Congresso Nacional, não tem governo da República que faça a valorização da advocacia se você não fizer. E a advocacia tem que olhar para frente, com o nariz inclinado, com o estabelecimento de tudo aquilo que a Constituição lhe dá, para poder enfrentar as dificuldades do processo administrativo, do processo judicial, das dificuldades de acesso à justiça, das novidades de internet, de audiência virtual, de sustentação virtual, que todos nós precisamos ter. Mas é com esse olhar de saber quem é a advocacia que tanto o advogado mais experiente quanto o jovem advogado precisam se incorporar dela, porque é isso que faz com que as pessoas entendam a responsabilidade que é você dar uma consulta, você dar uma orientação, você encaminhar um extrato de trabalho para o seu cliente, você orientar, você fazer um planejamento previdenciário. Não é uma conversa de botequim, não é uma conversa de supermercado, não é uma conversa da pracinha da cidade. Então, é muito importante a valorização do próprio advogado. Então, a gente precisa se incorporar dessa postura para que as pessoas passem a nos respeitar, dar o valor que a Constituição nos dá. Acho isso fantástico, porque nós que devemos ter esse posicionamento, né? E nós é que devemos, a precificação não é o cliente que dá, somos nós, né? E ok, se não está satisfeito com aquele preço, existem tantos outros advogados que podem se recorrer a eles. A gente chega quando jovem, eu ainda, quando comecei a minha carreira na advocacia, nesse ofício advocatício, eu não tinha essa maturidade. Eu não tinha. Eu tinha receio de perder o cliente por conta do preço dos meus honorários. Isso, ao longo do tempo, eu fui amadurecendo e vendo realmente isso, vendo o seguinte, olha, eu tenho um tempo de estudo, eu tive uma dedicação universitária excelente, eu tenho tantas especializações, eu faço um mestrado, tudo isso a gente tem um custo, tudo isso a gente tem um valor agregado e nós precisamos nos valorizar, se não nos valorizarmos, quem irá, né? E é exatamente isso.
E eu acho que essa questão do digital, né, desse novo normal que começou, que a gente não sabe como será no futuro, ele trouxe para nós, já no processo eletrônico, né, uma certa comodidade. Antigamente, quando eu comecei a advogar, e o senhor, com certeza, pegou uma época assim, né, eu acredito, até diferente. Mas eu sou da pré-internet, eu sou da pré-internet. Para você, eu moro aqui no estado de São Paulo, para você sair do interior de São Paulo para ir até para protocolar algo no tribunal, você tinha que se deslocar, né? Então você se deslocava às vezes 2h30, 3 horas, 4 horas para chegar num tribunal, né? Gente, às vezes eu lembro que, por exemplo, você tinha um prazo para cumprir de um recurso. E assim, prazo você cumpre no dia, mas tem prazos que às vezes você não consegue, né? Eu lembro de uma vez no escritório, um colega, era o último dia, começou a chover e sai correndo e foi aquela coisa toda. Então o processo eletrônico trouxe até nós uma comodidade muito grande da gente poder advogar de onde a gente estiver. Por exemplo, eu moro numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro que chama-se Itaperuna, onde eu estou agora. O meu escritório é em São Gonçalo, cidade vizinha de Niterói e Rio de Janeiro. Então, eu consigo fazer os meus atendimentos com hora marcada, agora por conta da pandemia, e com espaçamento para que não tenha contato com as pessoas. E temos o processo eletrônico, que traz para a gente um comodismo muito grande que não existia na minha época. Eu lembro que na minha época a gente ia diretamente até o servidor e ele tinha umas fichas, assim, tipo essas fichas de cartão, que ele anotava à mão o andamento. Aí a gente chegava lá, eu queria ver esse processo aqui, peraí. Aí pegava lá aquele fichário, tá aqui, tá. Eles tinham donos, né? Os processos tinham donos. Depois acabou com isso, né? Não existe mais a gente com essa nova questão dos andamentos processuais. Mas, assim, a gente pegou uma fase muito arcaica, né? Hoje os jovens advogados, eles têm essa facilidade, mas eu penso numa coisa, do distanciamento que o processo eletrônico trouxe dentro do fórum, dentro da própria justiça. Eu penso assim, primeiro, né? Eu acho que tem coisa do processo da parte digital que veio para ficar, então a gente precisa acostumar com isso. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós firmamos um convênio com o INSS, que agora o advogado é atendido por videoconferência. A gente não vai mais até as agências. Desde o dia 21 de dezembro, nós entramos no INSS Digital, fazemos o nosso... marcamos lá o dia e hora que queremos ser atendido, no chamado guichê virtual, e no dia e hora o servidor entra em contato conosco e nós fazemos o atendimento por pelo menos 20 minutos, podendo tratar de 1, 2, 3 processos, quantos processos couber nesses 20 minutos. Então, a gente precisa se adaptar com isso. É importante para a jovem advocacia, e também para a advocacia mais experiente, entender que isso rompe espaços físicos. Então, por exemplo, eu tenho clientes nos Estados Unidos, eu tenho cliente na França, eu tenho cliente em Portugal, eu tenho cliente na Austrália, eu tenho cliente aqui no Uruguai, eu tenho cliente no Chile, eu não estou falando nem no Brasil, porque hoje você pode ter cliente em qualquer lugar do mundo. Então, isso é muito importante. Por outro lado, se você tem clientes nos outros países, e essa é uma ideia e tal, é importante que você tenha uma segunda língua que possa te ajudar. Então, são coisas que você tem que fazer esse agregamento. Por outro lado, a gente não pode esquecer que atrás do processo físico ou do processo digital tem gente. Essa é uma coisa que a gente não pode esquecer. Atrás de papel tem gente, atrás de processo digital
contingente. A outra questão importante do processo digital é usar o processo digital a favor. Então, hoje nós temos um processo que é digital, que é visual. Então, a petição precisa ser uma petição visual. O juiz tem que pegar aquela petição e ele tem que entender, se for o caso de colocar um desenho, se você precisa recortar um pedaço de uma prova e colar, facilitar a vida do juiz. Então, a gente precisa entender isso. E isso vai na dimensão da questão do ônus da prova, lá do artigo 373 do Código de Processo Civil. Agora, queria voltar na finalização da sua palavra, né, do distanciamento. Eu penso que de um tempo para cá, a gente perdeu a ideia do coletivo. Nós nos individualizamos muito. Então, não é da sua época, certamente, mas antes da estabilidade econômica financeira de 1994, as pessoas sofriam muito porque a inflação era muito alta e as pessoas se juntavam para debater, para discutir, para ir às ruas, com finalidade, com educação, respeitando as outras pessoas. A partir da estabilidade econômica, quando a gente começou a observar que a gente podia cuidar da nossa vida, que a gente podia viajar, comprar bens de consumo, nós nos fechamos de tal maneira que nós perdemos os contatos, inclusive com os nossos vizinhos. Se isso teve um lado bom, que é as pessoas poderem entender que elas podem ter bens materiais, podem comprar aquilo que elas podem programar por conta da baixa inflação. Por outro lado, a gente perdeu a ideia do coletivo, né? Eu tenho saído muito pouco à rua, porque eu sou do grupo de risco, eu sou diabético, eu não fabrico nada de insulina, eu tomo 7 picadas de insulina por dia, então eu pouco saio na rua. Mas quando saio, tenho tido a ingrata visão de ver as pessoas sem máscaras na rua. Porque ela não entende que o problema não é ela. O problema é não contaminar a outra pessoa, né? Então a gente perde a ideia do coletivo. A gente perde a ideia da ciência quando a gente quer discutir vacina. Então a gente tem que parar com isso. E é muito importante a gente restabelecer a ideia do coletivo. Eu tinha um pensamento comigo que essa pandemia ia nos trazer essa possibilidade de restabelecer a ideia do coletivo. Não sei se a gente vai conseguir, mas acho que faz parte do mistério da advocacia e de pessoas que são públicas como você, Lilian, está sempre chamando a atenção dos seus seguidores, das pessoas que gostam de você, para a gente retomar essa lição do coletivo. Porque quando a gente está coletivo, a gente é pouco manobrado, as pessoas têm medo de mexer com o povo, porque sabe que o povo está organizado. Então, eu penso que a gente precisa, esse afastamento eletrônico que o processo teve, faz essa reflexão da questão do coletivo. Agora, as questões da telemática, elas vieram para ficar. O que é muito importante, Lilian, no meu pensamento, é que a internet, a telemática, o celular, a internet, eles têm que ser inclusivos. Eles não podem ser exclusivos. Então eu não posso falar, você é pobre, você não tem acesso a uma rede boa, você não vai ter direito, você não vai ter acesso à audiência. Então a gente precisa entender quem é o nosso país. A gente precisa, com base nisso, cobrar os governantes para que dê qualidade para todas as pessoas. Às vezes o governante não quer fazer isso, porque quando as pessoas têm acesso, elas passam a ter informação, né? E às vezes isso não é interessante. Às vezes não é interessante. Mas eu penso assim, que lives que nem a que você faz, do teu projeto de Vamos Caminhar Juntos, eu acho que são mecanismos importantes para o debate, para que a gente possa aprimorar o debate, e não tem atividade melhor do que a advocacia para o diálogo, né? Eu tenho pensado muito sobre isso, o papel que a advocacia tem no diálogo com as outras ciências, e acho que nós podemos andar numa zona cinza. A gente não precisa ser preto ou branco, a gente não precisa ser amarelo ou vermelho, a gente pode caminhar no meio das cores para poder juntar pessoas, dialogar com as pessoas. Juntar as tribos, vou dizer dessa forma, bem popular, porque eu acho que isso humaniza
E o nosso papel é trazer essa humanização, é de trazer para o processo isso, para trazer para o povo brasileiro a real democracia, o real Estado democrático de direito que a gente tanto busca, né? Hoje à tarde eu estava escrevendo sobre Manaus, sobre a situação caótica vivida lá, e sobre a Corte Interamericana, e fazendo um estudo mais aprofundado com relação a isso, e eu li coisas muito tristes sobre o padecimento daquelas pessoas ao morrerem sem oxigênio, ao morrerem e os profissionais de saúde não poderem fazer nada, terem que diminuir o grau de oxigenação para que tivesse pelo menos algum suprimento, mas alguns faleceram, vieram a óbito em razão dessas circunstâncias. Então foi algo que me comoveu muito. A gente que lida com a dignidade humana e que lida com essa questão da vida, né? Eu que gosto muito de falar da São Paulo, e o primeiro que agora foi sobre isso, eu falo muito dessa questão do padecer e da gente olhar para esse que ficou com um olhar de acolhimento e de dar um pouco de esperança. Esse projeto no qual eu estou traçando, Vamos Caminhar Juntos, é exatamente isso. Eu tento trazer aqui não só profissionais do direito, como eu disse, vou trazer também aqui um psicanalista, vai ter um jornalista também falando sobre comunicação, vai ser muito importante. E assim, me alegra muito a fala do professor. A gente já está encaminhando aqui para nossas considerações finais, mas eu gostaria de que o senhor desse um conselho para esses jovens advogados e para esses que farão a próxima prova da OAB, se Deus quiser, em março desse ano. Um conselho de futuro, um conselho de esperança, não sei o que o senhor quiser falar, fique à vontade. Lilian, primeiro, agradecer de novo a oportunidade que você me dá. Eu estou muito honrado de estar aqui contigo e com seus seguidores. Dizer para o jovem advogado, para quem vai fazer a prova da OAB, que a advocacia começa com uma seguinte situação, sempre, a indignação. É isso que faz nos mover. E aí depois nós vamos usar toda a nossa informação, todo o nosso conhecimento e a nossa inteligência para desenvolver nosso trabalho técnico, para buscar disseminar o direito e acabar com a indignação e garantir dignidade à pessoa humana. Por isso, que cada um de vocês que está nos vendo agora, inclusive a Lilian, são credores da minha admiração e do meu respeito, porque vocês dão voz qualificada ao preâmbulo da nossa Constituição Federal e o artigo 133 da Constituição Federal. Todo dia de manhã, quando você acordar, abrir os seus olhos, lavar o seu rosto, olhar no espelho, pergunta para si mesmo, eu já li o preâmbulo da Constituição Federal do meu país? Eu já li o artigo 133 da Constituição Federal do meu país? E sejam felizes, porque nada é bem feito se não há felicidade, carinho, amor, compaixão, serenidade e amor ao próximo. Muito obrigado. Que palavras lindas, eu estou muito emocionada, de verdade. Eu sou muito emotiva e estou muito emocionada com essa live, pela oportunidade que o senhor me dá de estar aqui falando e de ter participado desse projeto Vamos Caminhar Juntos. Assim que o e-book ficar pronto, acredito que na próxima semana, os nossos colaboradores, vamos dizer assim, os nossos palestrantes aqui, vão ser os primeiros a receber, então vou encaminhar ao senhor. Obrigado. E as próximas edições também. Desejo ao senhor uma excelente noite, aos nossos ouvintes aqui, né, os nossos que estão nos assistindo, que ficaram até agora, até o final da nossa audiência, um agradecimento especial.
Aqueles que seguem o professor Sodero podem visitar o meu perfil e se agradarem com o conteúdo, podem me seguir também. Lá nós vamos ter uma série de lives, como eu falei. Amanhã a professora Ivana Brant, tem uma professora Eloy, tem o Fábio Souza. A gente tem grandes nomes do direito que vamos falar sobretudo sobre a humanidade, que é isso que a gente precisa preservar. Agradeço muito, uma boa noite para o senhor e até a próxima. Nossa, muito obrigado, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau.